Sejam muito bem-vindos a mais um Pode Me Ajudar, com pequena mudança de um layout. Eu sou a Nossa Juliane. mesa. Sim, eu sou a Juliane Vaccaro. E eu sou a Camila Martini. E nós estamos aqui hoje para falar de um assunto, né, muito interessante, um assunto muito polêmico da nossa sociedade, né? Que ele deve sim ser, nós acreditamos que ele deve sim ser apontado, cobrado, né, nas rodas de conversa entre amigos, reuniões de família, na rua, no trabalho, em qualquer lugar, né? Sim. Esse assunto tão importante, né, que é o machismo, né, o machismo velado, o machismo explícito, seja ele a forma que ele tiver, né, Gil? Sim, vamos exemplificar e discutir como esses comportamentos perpetuam a desigualdade e afetam as nossas vidas. Sim, e para nos ajudar nesse assunto hoje, nós escolhemos a dedo, né? Uma pessoa que tem propriedade para falar sobre o assunto, que estudou, que foi a campo, que tem exemplos, né? Para nos ajudar com isso. A gente está aqui hoje com uma pessoa que é doutora em sociologia, tem mais de 200 artigos publicados em jornais brasileiros, 6 livros. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Olá, tudo bem, Camila? Gi, muito obrigado pelo convite, por essa oportunidade de falarmos sobre o machismo. Como vocês bem pontuaram no título, desmascarando o machismo. Exato. E para a gente lutar contra, primeiro a gente precisa desmascarar, torná-lo visível. Exato, exatamente. Muito obrigada, Gustavo. E eu já vou começar perguntando para você como você define o machismo velado, tá? E como se diferencia, né, o machismo velado com o machismo explícito, por favor. Todos esses ismos que a gente fala, machismo, o racismo, que eu tenho estudado, como eles procuram atuar. Como eu te disse agora, procurando ser invisível. Não existe racismo, não existe machismo, o mundo é assim mesmo, desde sempre. Enfim, essa é uma estratégia que é usada por todos os ismos. E o primeiro passo para lutar contra é você desmascarar. Então você tem que torná-lo visível, mostrar qual é a anatomia, como que ele age, como esse poder ele age. Então, ao longo da história, assim, posso dizer, na sociologia, nos estudos, é o que a gente mais... É um mistério. Quando começou o machismo, né? Quando que o homem começou essa dominação sobre a mulher? A gente não se sabe. Existem algumas teorias, mas dizer exatamente não. Ao longo da história, nós tivemos comunidades que eram patriarcais, comunidades matriarcais. Então, não tem uma regra específica, não tem uma validação assim que você diga com certeza o machismo começou por isso, né? Mas, há mais ou menos uns 500, 600 anos atrás, ele toma uma outra vertente, um outro cenário, já com o capitalismo, né? Já com outro ismo, e há uns 200 anos atrás que ele torna-se essa questão da mulher e da natureza como recurso. Então, tudo para um viés econômico. Então, o machismo ele é usado cada vez mais no nosso mundo contemporâneo como um viés econômico, como a dominação do corpo masculino sobre o corpo feminino. Certo. Sim. E como que esse machismo velado, ele contribui para perpetuar, né, as desigualdades de gênero na sociedade? Tem, dois teóricos do contrato social, que eram Rousseau e o Hobbes, então eles escreveram aí nos anos 1700, mais ou menos, eles falavam sobre o contrato social, né? Então, o que é o contrato social? Como que a sociedade ela se mantém coesa? Então, através de um contrato que não existe, entre aspas, um contrato de uma forma, de um acordo entre comprador e vendedor, um acordo societário grande, que o Adam Smith vai falar depois, de uma certa forma, que seria a mão invisível do mercado. Mas daí vem nos anos 1900, esse contrato social, vem alguns escritores ou escritoras, no caso a Carole Perelman, que ela fala assim, só conta uma parte, né? Esse contrato social conta uma parte, porque existe também o contrato sexual. E o contrato sexual, a diferença é um contrato político, e a diferença entre o corpo da mulher
E o corpo do homem é da dominação e da sujeição. Então, o corpo masculino domina o corpo feminino. Então, a mulher, quando ela entra num casamento, num relacionamento, ela passa a ser, o seu corpo ser do seu marido. Então, como que isso ocorre? De várias maneiras. A maneira econômica, como que é? O homem é o trabalhador. Então, ele vai ganhar o dinheiro, vai prover, ele é o provedor da casa. A mulher cuida do filho e da filha. Então, aí você já tem uma questão que você não permite à mulher a sua independência econômica e é um tipo de violência, também um abuso patriarcal, um abuso financeiro. Então, acontece isso. Começou a luta da mulher para ser considerada como indivíduo, porque, por exemplo, o Rousseau não considerava a mulher como indivíduo, né? Não é a mesma coisa que os homens que comandavam. Nos Estados Unidos, por exemplo, pode ser que mude esse ano, mas 45 presidentes foram homens, né? E 44 homens brancos, né? Então, no país que se diz o mais livre do mundo, que prega pela liberdade, mas até a vírgula, que a gente sabe bem. Então, são várias questões que são veladas, mas que a gente percebendo revela o machismo. O próprio sobrenome. A mulher leva... Hoje mudou, mas até 10 anos atrás a mulher tinha que levar o sobrenome. E assim, em países eslavos, a mulher ou o filho, ele leva o nome, o sobrenome do marido. Então, a mulher do Putin era Putina, né? Então, vai um A acrescentado. E também o patronímico que eles chamam. Então, por exemplo, eu sou Gustavo, meu pai era Silvio. Eu seria mais ou menos assim, Gustavo Silvieno Gumiero. Porque eu levaria também esse patronímico do meu pai, né? Nessa cultura eslava, né? Então, várias formas veladas, mas que várias feministas estão tornando, ou começaram a tornar explícitos, né? Estamos falando de 50, 60 anos atrás que começou essa luta forte mesmo. Assim como o machismo. Também não era... era uma forma de se desmascarar que existia o machismo, mas existia. Então, autores negros que passaram pelo processo do racismo, principalmente na França, nas Américas, no Brasil, começaram a pontuar isso. E nada como uma vivência. Então, eu gosto de ler livros de, por exemplo, autores que sofreram o racismo, né? Porque eu sou branco, eu não vou sofrer o racismo. Sim. Então, eles contam como que é a psicologia do afetado pelo racismo. E é algo muito forte, é algo que afeta a materialidade, afeta o corpo, né? Então, seja o corpo negro e feminino mais ainda, então tem essa interseccionalidade da questão do sexo com a questão da cor também, que a gente vê no Brasil ainda. Então, se você é negro, você tem menos chance de ascender socialmente. E se você é negra, é mais difícil ainda, né? Sim. Então, tem todo esse aspecto que afeta a materialidade. Não é uma simples ideologia. Não, ela afeta a materialidade, o corpo feminino. O corpo feminino como objeto. Então, o feminino sempre foi considerado como objeto. Certo. Né? E para quem não sabe, o Gustavo, ele esteve na Rússia em 2022, né? No conflito, durante o conflito com a Ucrânia. E nessa experiência, ele escreveu, né? Dessa experiência, ele escreveu um livro que chama Gritos da Guerra, o conflito Rússia-Ucrânia, onde ele relata histórias de mulheres que vivem, né, o cotidiano dessa guerra, né? Gustavo, fala um pouquinho mais sobre essa experiência e sobre esse livro. Gi, faltou o principal do livro, que é Gritos da Guerra, o conflito Rússia e Ucrânia, na voz das mulheres. Na voz das mulheres, gente, me perdoe. Não, mas é importante assim, realçar, porque foi um livro assim que eu colhi assinaturas. Colhi relatos, depoimentos de mulheres ucranianas, russas e belorrussas afetadas pela guerra, que foram os 3 países mais afetados. Certo. E em países machistas. Acabei de falar do patronímico que existe nos eslavos. E olha só, 7 de março é um feriado em quase o mundo todo, porque mulheres de São Petersburgo foram às ruas com uma greve de mulheres trabalhadoras. Em 1917. Então, o 8 de março, perdão. Quer dizer, de 1917. Então, 8 de março, o dia
das mulheres, que nem tem o Dia da Consciência Negra. Então, tudo isso para você se sentir que ter uma representatividade, né? Só fazendo um adendo. Não é, então, e o Dia do Branco, do Homem Branco? Não precisa, porque é todos os dias, né? Então, certo. Então, você vê como que essa questão é realmente do vencedor. Então, vamos lá, dá o Dia das Mulheres, ali, dá o Dia da Consciência Negra, são as migalhas. Elas se sentirem lembradas. É isso, lembradas, ganharem flores. Mas voltando ao livro, então, por quê? Porque é um exército, mesmo que não atue no fronte, mas muitas ucranianas atuam no fronte, é um exército invisível das ucranianas que tiveram que fugir do país, né? Que tiveram que fugir dessa situação de guerra. Sim. E algumas começarem a vida nova, ou algumas cuidarem dos filhos. Porque o pai, que é o soldado, foi no front, e elas ou optaram por ficar na Ucrânia, que ainda é de uma população de mais de 40 milhões. Ficou gente lá, tem muita gente na Ucrânia. Muita gente que foi e voltou, né? Sim, está voltando e voltou já. Então, ela recomeça ou começa uma nova vida com os filhos, fora do seu país. Então, ela sofre o preconceito já de ser mulher, o preconceito também de xenofobia, também, né? No começo, não, vamos apoiar, que são europeias, enfim. Mas assim que perde um emprego, um polonês que perca o emprego, já sabe a quem culpar, né? Então, esse foi os relatos que eu ouvi. Então, e muitas nem conseguiam relatar porque era tão dolorido, estava tão recente o início da guerra. A ferida estava aberta ainda. Muito. Então, não tinham nem condições de relatar. Muitas não puderam me relatar por esse simples motivo de que não consigo, Gustavo, eles falavam. E assim, aqui o relato maior foi de uma ucraniana chamada Oksana, e ela foi duplamente refugiada, digamos assim, porque o conflito mesmo começou em 2014. E ela morava na região de Donetsk, onde que foi a Rússia invadiu. Então ela teve que sair de Donetsk e ir para Kiev, a capital. E o pai e o irmão ficaram lá, né? Então, o irmão eram pró-Rússia. E ela foi para Kiev, enfim, em 2014. 2022 veio a guerra novamente, ela teve que se exilar. Hoje ela mora na Romênia, enfim. Então é um relato muito forte, que a gente conversava, era muito choro, assim, ela mandava vários áudios, trauma, enfim. Né? Nossa, total, já era um trauma, né? De 8 anos, né? Então. Acontecendo aquilo, de novo comigo. Mas você vê a força que a mulher tem de se reerguer, de recomeçar, né? De ir pra frente, arregaçar as mangas. Então, esse livro me deu esse olhar de como a mulher é guerreira, como a mulher é forte, é o sexo forte. E então eu comecei a dar um valor para esse estudo do campo do feminismo, no campo do machismo, para desmascarar, como que vocês bem colocaram essa questão. O primeiro ato é desmascarar, para poder lutar contra e vencer o inimigo, né? Não é fácil, não é uma batalha fácil, é uma batalha árdua. A luta diária, né? Diária, olha só, eu vou dar um exemplo. Nas Olimpíadas, estava vendo uma locutora mulher, que bom, locutora mulher, fazendo jogo de futebol de mulher, e ela falou assim, olha, que bom que tem esse técnico, o Arthur, né, o técnico brasileiro, porque elas encamparam a ideia dele e tal. Então elas não podiam ter... Uma mulher. Foi um comentário assim... Quem acha velado, que é né? normal, mas é velado. Olha o racismo impregnado. Só porque ele tá lá que elas puderam se dedicar. Não, elas não podiam ter. A anterior era a Pia, que era mulher, mas poderia ser uma mulher competente que fizessem jogassem melhor ainda. Então, eu até falei, que comentário machista, né? E foi repetida. E repetiu ainda essa frase. Mas vem, enfim, da cultura, né? Vem de anos, né? Dentro de casa, né? Nas escolas, né? Então... A gente nem sabe como começou, que eu falei pra você, é um dos grandes mistérios da mulher. Como começou o machismo? A gente não sabe. A gente sabe e deduz como começaram as religiões, como começou o racismo, mas o machismo, não. E não é só a questão da força física. Isso tá muito claro nos dias de hoje, que o machismo não começou só pela questão da força física.
Mas caça, ninguém, né? Pra ninguém sair pra pode, caçar. ninguém pode falar, foi assim, né? Então pode ter vários machismos, vários tipos de machismo que começaram de formas diferentes. Então, é isso. E eu acho que é por isso que é tão difícil, assim, a gente soltar esse padrão, né? Por conta dessa cultura enraizada. Pensando nisso, você acha que um dia a gente vai conseguir esclarecer, vai colocar um ponto, não sei nem se é um ponto final nisso, né? Mas vai conseguir dar os papéis para as pessoas de uma forma respeitosa, cada um com a sua força, cada um com o seu modo? Camila, é uma excelente pergunta. Eu acho que eu vou dividir assim em duas fases: o passado e o futuro. O passado e o presente, o que a gente tem. O mundo o mundo é religioso, certo? Então, o Brasil é religioso. Só que os livros religiosos, eles são machistas. A mulher vem do pedaço do homem. Nenhuma mulher escreveu nenhum livro, entendeu? Você pega a Bíblia cristã, a Torá hebraica, o Corão, o Islã. Não, foi Maomé, foi vários autores aqui e aqui. Até você relata isso no seu livro, né? Eu relato em artigos que eu escrevo, Gi, pra colocar. E assim, os comentários são os piores possíveis dos machistas, né? Caramba. Que eu falei, há uma reparação histórica que necessita ser feita com as mulheres. Ou Nós ser temos a voz delas, uma né? dívida com as mulheres, Sim, né? sim. Então, como que, assim, que você vai levar para sua vida essa questão do machismo, sendo que a sua regra de fé está naquele livro que é machista. Não adianta a gente tentar falar, não é. É machista. Então só tem regras para mulher cuidar do cabelo, enfim, daí vão falar, mas é que naquela época, não sei o que. Não, mas tá lá, né? Então, Paulo, que foi o fundador do cristianismo, ele tinha as questões também, como um indivíduo da época, machistas, né? Então é isso que eu tento mostrar, que os livros são machistas. Sim. E é necessário combater o machismo das religiões. Eu não falei com o livro, mas com o machismo das religiões. Então, você vê os grandes homens das religiões, Buda, Jesus, Maomé, Paulo, são homens, né? Então, por quê? A mulher não tinha condição? Não. A ela não era dado a voz, não era dado a possibilidade de se expressar. Não eram nem consideradas ser humano, indivíduos. Quantas foram ter voto agora? Só no século XX, né? Entendeu? Estados Unidos, Suíça, Brasil, enfim, depois de tanto lutar. Então, a mulher foi lá, que ela descobriu que existia o machismo e foi lutar. Então, isso é o que tem. O que eu vejo da nova geração é que eles são bem tranquilos com relação a isso. Eu vejo 10, 20 anos, que a criança tem 10, 20 anos, já um adulto, que não é mais que nem a nossa geração, assim, de machista, racista. É o que eu percebo também. É a nossa geração que ainda tem esse discurso. Tem ainda tem bastante, né? Por trás da mulher sempre tem um homem ali que organizou. Então, assim, sempre é mais da nossa geração mesmo. Sim. Mesmo porque a questão do gênero, já ela tem o não binário, binário, no queer, né? Então, já foi... essa foi uma forma também de você dispersar o machismo, né? Então, contra a mulher, mas não sou mulher, eu sou isso, eu sou aquilo, então eu não sou binário. Então, tem a questão do gênero e a questão da opção sexual. Então, como dispersou isso, então eu creio que essa geração que está vindo, do que eu vejo, do que eu estou em contato com essa geração, não é racista quanto a gente é e não é machista quanto a gente é. Eu vejo dessa forma. Lógico, estou generalizando, né? Mas como sociedade em si, eu vejo mais tranquilo nesse sentido. E com relação ao estrangeiro, ao homossexual, enfim, eu vejo que são mais tranquilos, né? Não vejo essa possibilidade dessa geração que vem, mas não porque realmente a mulher ganhou os direitos dela, né, por lei, por ser representativa. Não, é uma geração que está negando a nossa, então tá vindo, mas não porque realmente foi dado à mulher os direitos iguais que ela merecia e a reparação da dívida histórica que o homem tem com a mulher. Sim. Tá? E trazendo esse assunto para as redes sociais, para as mídias, né? O que você acha? Qual que é a importância disso, né, de ser comentado, de ser falado sobre o machismo nas redes sociais, enfim, onde... assim, eu lembro sempre do Bauman. Bauman é um sociólogo polonês que morreu em 2017 e eu fui para sociologia porque eu li uma entrevista com ele. Então foi em maio de 2012, uma entrevista com o Bauman. Eu falei, eu quero isso para minha vida, sociologia, porque ele estava analisando as mídias sociais. Falava, são comunidades fazendo os papéis das famílias enfraquecidas, dos laços. Então,
Nosso laço, quem que era? O pai e a mãe. A partir do momento que essas famílias começaram a ficar enfraquecidas e houve essa questão das redes antissociais, né? Vamos usar os nomes corretos. Nossa, é da verdade, bolha. né? Se for olhar, O Juca Kifura fala, o putz. Juca Kifura, o jornalista, fala as redes antissociais, ele fala rara leitora, raro leitor. Eu copio dele, né? Bem Descaradamente. colocado, é. Então, das redes antissociais, porque é uma bolha, então vai criando as bolhas, né? Sim. Então, é antissocial, não é para você socializar, é para você antissocializar. Então, aconteceu esse movimento que o Bauman fala. Então, o que acontece? Essa geração, ela vai procurar lá, né? Vai procurar lá os coaches, os influencers, né? Os influencers, enfim. E isso é um aspecto positivo. Se for um influencer, se for uma pessoa que tem voz, que coloque uma voz adequada, uma voz... que nem o Felipe Neto, eu acho ele um exemplo. Ele foi um dos primeiros, então ele Traz informações, traz informação, tem conteúdo, tem base, né? Então não é só para viver nas ondas, surfar nas ondas, mas não, tem do base. Então tem vários que têm base, são competentes, vários e várias, para falar sobre qualquer assunto. Precisa realmente você vê a qualidade dele, né? O problema é que muitas vezes a gente não tem uma base para saber se aquela pessoa é boa ou ruim, né? Então, e vai sendo levado por todo o vento de doutrina. Enfim, mas eu vejo da forma positiva se você souber usar, se você souber colher essa informação correta. É uma ferramenta muito boa, Sim. porém... É necessário ter o senso crítico, né? Sim, fazer um Peneirar, filtro né? ali dentro. Filtro, total. total. Então, e assim, continuando nesse tema, quais recursos, assim, você indicaria para quem quer realmente aprender sobre, não errar mais, não falar, não sabia. Eu falei, porque eu não sabia, né? O que você... É isso mesmo. Leituras, né? Alguma coisa assim, ó, livro, site. É isso mesmo, Camila. Não sabia. E tem muita gente que não sabia. Exatamente. A gente, né, um comportamento que a gente é levado, porque a sociedade também nos molda, a nossa cultura, e não sabia. Mas hoje quem está nos ouvindo não tem mais essa desculpa, né? Até a questão da Bíblia que você comentou, eu acredito que tem muita gente que nunca reparou nisso, que são só homens. Ah, sim. Tem histórias de mulheres. Mas todos, quais são as histórias? Esther, enfim, fica lá, né? Assim, a mais importante talvez fosse Maria Madalena, que foi acobertada, né? Pra não aparecer muito, né? E talvez, enfim, não vou mais levantar polêmica. É tudo bom. Mas talvez fosse uma das mais importantes, principalmente do Novo Testamento, né? E assim, escritor, vou falar de livro, né? Esse organizador de palavras aqui. Séries eu não sei se tem, deve ter, mas eu não conheço, tá? Eu não assisto muito, eu realmente vou mais pelos livros. Eu trouxe um aqui por coincidência, que é o que eu li, chama O Contrato Sexual, que é da Carole Pereman. Legal. Essa assim, quem quer estudar é muito simples. O contrato sexual. Sexual. E foi um dos primeiros, ela foi uma das primeiras, assim, a colocar essa questão. Então é muito rico. E hoje em dia a Bell Hooks, que é uma ativista também, conselharia livros dela, que um livro chama E Eu Não Sou Uma Mulher, e o outro é O Feminismo é para Todo Mundo. Então, Bell Hooks, e esse daqui, quem quer ter uma base, já começa com uma base muito boa. Né? Que legal. Tem livros que são difíceis até para mim. Complexo, né? São. Né? Um assunto mais denso, aprimorado, denso, enfim. Mas esses não. Principalmente esse contrato sexual, você consegue. É mais simples, qualquer um. É mais dinâmico. Eu creio que assim, qualquer um que queira se ambientar no assunto, porque vai dando. Ela fala muito do contrato que eu disse aqui, do Rousseau, do Hobbes, e depois esse contrato social, e como que esse contrato social é só uma parte do que existe na nossa sociedade, que ela fala do contrato sexual, que é a diferença do homem para a mulher, é a dominação e a sujeição. Então, afeta a materialidade. Legal. E com certeza, né, o Gustavo não ia passar ileso. Não, As né? perguntinhas Já que tá aqui, já que veio, né?
Vamos às perguntinhas polêmicas, então. Gustavo, homens que se dizem antimachistas, tá? Eles estão realmente comprometidos com a causa ou apenas tentando beneficiar socialmente? Porque, infelizmente, tem os dois lados, né? Você, como homem, você já deparou com um cara falando, não, mas... não, porque o machismo... E depois você viu alguma falha. Conta pra gente se teve algum momento que você já presenciou esse tipo de situação. Eu sempre dou o exemplo do Rodrigo Hilbert. Ele fala, eu não ajudo a Fernanda, eu faço a minha parte. Então, e ele deve ser realmente um cara 10, um marido 10 nesse sentido, né? Então difícil a gente saber se muitos tiram proveito. Lógico que tem os que tiram proveito, que nem os que se dizem contra o racismo, mas no fundo tem o racismo dentro de si e só utilizam esse vocabulário ou o tempo dele para falar contra o racismo, mas é só para ganhar dinheiro. Então, tem de tudo hoje, tem de tudo. Não sei te dizer como a gente faz para saber se essa pessoa realmente joga no time das mulheres ou não. Acho que conversando com a esposa dele, né? A esposa, a mãe vai falar no dia a dia. Porque essa realmente sabe quem ele é, né? Sim, no meu caso, não vai ter como eu provar, porque nem esposa eu tenho. Então... lendo, te seguindo. Então, assim, convivendo comigo, mas, sim, sendo amigo. Eu não, só as ações dizem mais do que as palavras. Mas é triste, né? eu trouxe essa pergunta porque realmente a gente... não, eu não sou machista. E pega essas palavras, esses comportamentos velados, né? Esse machismo velado de pessoas próximas, às vezes, sim, né? próximas, sim. Então você fala... Aí, às vezes, você dá um toque e fala... Poxa... Viu, que a sua fala não foi legal. Não, mas isso não é machismo. Não sabia. Não sabia. Mas, não tem nada a ver. E foge, né? Sim. Foge, e aí você não consegue nem conversar. E às vezes, eu não sei, eu sinto às vezes até um bloqueio, assim, de tipo, quando uma pessoa faz esse tipo de comentário e eu vou tentar conversar, a pessoa se fecha, é difícil, né? Você acessar ali e tentar explicar, né, sobre isso. Sim. Porque você fala, cara, geralmente, né, homem, porque também acontece com mulheres, né? Muitas mulheres são machistas, né? Exatamente. E ainda mais, pra mim, é muito mais triste, sabe? Você fala, às vezes você escuta uma mulher falando, igual o caso dessa repórter, né? Você fala, putz. Quando é uma amiga, alguma pessoa que você tá numa roda ali de conversa, né? E aí solta um negócio Aquela desse. coisa de, nossa, amiga, você treinou bem seu marido, hein? Ele faz comida. Nossa, ele te ajuda. Eu falo, então, ele tá sendo uma mulher básica, né? Aí eu volto na acidez ali, né? Porque... Pelo amor, né? Sim. E é interessante, porque assim, quando eu tô estudando o racismo e o machismo, e eu falo assim, não digo amigos, mas conhecidos, falam, cara, eu preciso ouvir o que você tem a dizer, porque eu sou um pouco machista. É o contrário que você falou, porque essa pessoa tá aberta ela se reconhece. Isso, olha, porque eu preciso, porque quando eu falo, Silvio de Almeida, um ministro, escreveu esse livro, tal, racismo estrutural. Cara, eu preciso ler esse livro, porque eu sou um pouco machismo. Legal. É um pouco racista. Conseguiu se identificar. Sim. Então, é assim, ao mesmo tempo eu me sinto mal, mas eu me sinto como uma obrigação de ser antimachista e antirracista, né? Porque nós vivemos... E é verdade, a gente vive num mundo racista e num mundo machista. Cada país com um grau diferente, mas o mundo inteiro é. E não é necessário não você não ser machista ou não ser racista. É necessário você ser antimachista e antirracista, porque o poder não deixa vácuos. Então, se você não é racista, mas não é antirracista, aquele buraco vai ser dominado pelo racista. Vai ser dominado pelo machista, sexista. Então, eu como homem branco, europeu, eu me sinto mal por não ter mulheres falando... Por ter mulheres, mas não ter muitas mulheres falando sobre isso, né? Eu queria não precisar falar. E também muitos homens e mulheres negras falando sobre isso. Você tem, mas eu falando, foi um próprio amigo meu negro que falou, Gustavo, você falando pros negros, pros brancos sobre racismo, você falando pros brancos sobre racismo, tem outro peso do que um branco falando. Então eu me sinto assim... Do que um negro falando. Do que um negro falando. Então, perfeito. Então eu me sinto assim, nessa obrigação. Porque, não tenho nada com o racismo. Como não? Eu sou descendente de italiano. Então meu bisavô
veio para o Brasil para trabalhar nas lavouras de café. Ele ocupou o espaço de um negro que tinha sido, entre aspas, liberto pela abolição. E pode ter morrido de fome porque meu avô e minha avó vieram para cá, entendeu? Sim. Então eu tenho essa questão. O que a gente vê é a cultura da sociedade, né? Por isso que a gente precisa se informar muito, saber muito para poder cortar isso, né? E realmente a informação, e que nem vocês pontuaram bem, desmascarar. Então, acho que foi muito... vocês escolheram muito bem o título, o tema, assim, porque se a gente não conhece o inimigo... Primeiro, ele era invisível, hoje não. Tá lá, o machismo tá lá, o racismo estão lá. Como que ele atua? Então, você desmascarou, ele existe. Como que ele atua? Então, isso é tática de guerra, né? Ele atua dessa maneira. Como atacá-lo, como suplantá-lo. Então, são os passos necessários. O primeiro é desmascarar. E estamos falando que ele começou a ser desmascarado há 50, 70 anos atrás. Agora, recentemente. Recentemente. E sobre o feminismo radical? Você já vivenciou, já passou por essa situação, né? Acho que tudo que é radical, né, passa do ponto, né? Eu realmente não tenho contato muito, né? Porque eu não participo de grupos de debate que nem você falou. Tem o feminismo, deve ter o de direita, de esquerda, radical. Sim. Hoje em dia tem tudo isso. Ai, meu Deus. Então, mas como eu não estou dentro desses grupos de debate, é mais pela leitura mesmo, enfim. Mas concordo contigo, assim, o radicalismo, né? O problema é quando você quer transformar os direitos iguais na questão de direitos não iguais e ser a favor do que você está sofrendo, né? Então, eu luto pelos direitos iguais, né? Não pelo homem ser melhor, pela mulher ser melhor, não, para que todos possam ter... Não é uma disputa, não né? É disputa, não. Então... É uma igualdade de gênero, né? Então, a Simone de Beauvoir falava bem, né? Porque a mulher não nasce mulher, ela é tornada mulher. Então, na natureza... Bom, primeiro que a natureza foi separação do cabeça do homem, né? Em 1800, mais ou menos, falava aquela é natureza, então vamos explorá-la como recurso. Então, essa é a natureza e essa é a humanidade. Então, já aí tem uma separação, você vê a natureza como recurso, como mulher. Então, estamos falando de 200 anos atrás que houve essa separação. Um dia eu estava numa aula, o professor falou, separação entre homem e natureza humanidade e natureza faz 200 anos, eu não entendi, né? Hoje, lendo, que eu entendo o que ele falou. Sim. Então, houve essa separação para usar como recurso, né? Então, recurso econômico. De uma certa forma, vem no que a gente está vivendo hoje, do que chamam de mudança climática, para dar um nome, um eufemismo ao que nós estamos vivendo. Mas está ancorado no racismo, no sexismo, no machismo, está ancorado em tudo isso. Em você utilizar o corpo feminino como recurso, a natureza como recurso. Entendeu? Você faz essa separação para você dominar sobre. Então, é sempre essa estratégia do que se fala da ideologia da branquitude, né? Da branquitude ser o homem europeu, branco, enfim. Próprio a questão do orientalismo também. Tem um livro chamado Orientalismo. Como que o branco europeu vê os países, a cultura asiática. Ele coloca tudo na mesma forma, é tudo igual, enfim. E eu posso, né, e assim, ele fazendo a crítica. E eu, como sou europeu, estive em contato, eu posso falar daquela cultura, do jeito que eu quiser. Então, daí você vai desconstruindo, tá vendo? Vai desconstruindo o orientalismo, o machismo, o sexismo. Então, você torna-se uma pessoa aberta. Mas o radicalismo, o problema no radicalismo é que vira questão já de crença, não de saber. Quem é radical está preparado para crer. Não para saber, não para ir atrás, não para abrir para uma nova. Então, não tem. Ele não quer aprender, né? Não, ele vai até o fim. Eu já fui radical, então eu sei o que eu tô falando. Eu penso sempre, se eu fosse falar para aquele Gustavo lá de 2009, que era daquele jeito, o que ele ia me falar de volta? Eu falei, então, tem radical, não vai. Mas se a pessoa ela quer realmente se desenvolver e aprender, ela vai atrás e vai aprender. Como eu radical, de tanto gostar de estudar a Bíblia, né, isso me abriu a mente de estudá-la, por estudá-la, né? Me tornei o que eu sou, por tanto estudá-la. Então, o radical em todo sentido, se ele tiver aquela vontade de querer aprender, ele não vai ser radical. Não vai, tudo porque na o vida, radicalismo, né? Não dá. Você tem que lutar pela sua causa, pelos seus direitos. Isso eu ter uma vida de propósitos.
Mas o radicalismo é o que eu falei aqui, é mais questão de fé do que questão do saber. Você é levado a acreditar e podem vir novas evidências que você não vai mudar a sua mentalidade. Então, esse é um radical. Mas até eles dá para se converter. Eu também acredito. Acho que todo mundo, se quiser mudar, muda. Não existe, fulano não muda. Muda, você já explicou? Você já às vezes não sabe, né? Sim. Então, eu acho que tudo na vida é isso. É querer fazer, querer ser diferente. E buscar, né? E buscar, Conhecimentos. Buscar conhecimento, não esperar. No Brasil, né? Vamos falar especificamente de racismo e machismo. Lei Maria da Penha, super recente. Igualar injúria racial com racismo, super recente. Então, a lei não era igual para todos, né? Tem os pesos, né? Hoje, feminicídios. Então, eu estava vendo uma reportagem semana passada que aumentou o número de feminicídios. Aumentou o número de feminicídios, aumentou o número de mulheres denunciando. Porque ela sabe que ela pode ter uma medida cautelar contra outro, contra o cara, o namorado. Mas o cara mata a mulher pelo simples fato dela ser mulher. Então, o crime chama-se feminicídio. Né? Porque é simples o fato dele se achar melhor e de se achar no direito superior, né? de superior, e o seu corpo é meu. Eu vou usar do jeito que eu quero. Então, tem essa questão. Né? Então, e é muito recente de leis brasileiras, né? Estamos falando aí de 10, 20 anos. E no outro episódio, a gente até corta, né, Adriana? A gente estava com uma advogada aqui que ela falou sobre isso mesmo, né? A quantidade de... Hoje, as mulheres vão muito mais atrás, né, dos seus direitos e das violências, porque as mulheres não sabiam que xingar... pegar o cartão, que seria... É uma violência. As mulheres não sabem. O patrimonial, né? Todo mundo acha que violência é só quando tem agressão física, né? Mas esquecem que é o que a gente conversou sobre isso no episódio anterior. A mulher, por exemplo, vítima de um assédio. Teve um jogador aí da seleção com a namorada dele. Então, uma comentarista, ela falou, a mulher que denuncia o homem, ela vira alvo de dúvidas. Mas será que ela não estava... Exatamente. Eu quero... Isso. Nossa, é isso. Não é? Não é isso assim? dói. Ó, essa mulher, ó o mas será machismo que aconteceu aí. isso? Será? Mas será que ela fez isso? Será que ele fez isso mesmo? O que mais dói vem da outra mulher. É isso. Ai, não, mas... eu não então, sei. A sua amiga te pergunta, mas amiga... O que você fez pra ele fazer isso? Então, assim, isso que dói. Dói. Tem que lutar contra isso. Não é fácil. Quando foi estuprada. Ai, mas será que ela não estava se vestindo numa short? Ela veste do jeito que ele quer, do jeito que ela quer. Quem mandou ela ir lá também? Aquele ambiente não é pra mulher. Isso, é isso. Tá vendo? O machismo é velado, é explícito, vai ser... E essa é a minha esperança, de que quanto mais as pessoas falem sobre isso, mais as pessoas fiquem esclarecidas, tenham curiosidade de buscar, porque é isso, né? As pessoas não têm esse conhecimento, infelizmente, né? Vivendo na sociedade que a gente tá, é uma sociedade evoluída. Será que é tão evoluída assim? Porque as pessoas ainda ficam se segurando naquele discurso lá da avó, né? A sua avó não teve oportunidade de saber o que você sabe hoje. Perfeito. Então, assim, a gente não dá mais para tolerar o seu colega tendo um discurso machista. Não dá mais. Eu concordo. Então, a gente tem que se pontuar sim. Posicionar sim. Aquele amiguinho ali que fala, mas fulana, mas quem fez para você? Mas... Não tem fulano te ajudando, já pensando, já que por trás daquilo é o homem por trás. O cabeça. Como se nós não fôssemos capazes, né, de proporcionar determinadas coisas para nós mesmas. Né? E as mulheres também, né? Tomarem cuidado com o que fala, porque tá falando sobre a gente, né? Então, assim, esses discursos mesmo de... mas o que você fez? Mas como foi? Mas por quê? Mas vai beber? É feio? Tiver aqui, sei lá... Um copo de cerveja. Mas senta direito. Você tá parecendo... Não, o julgamento com a mulher o homem, cabelo grisalho, é charmoso. Não a mulher é desleixada. velha. E é desleixada. É desleixada. É desleixada. Então, é isso. É necessário desmascarar, como vocês colocaram no título do podcast, para lutar contra. Sim. É necessário. Infelizmente, eu vou ter que ser a chata da vez. Tem que ser mulher. Né? Tem que ser. Maravilhoso. A gente vai deixar isso aí, né? Brincadeira, ironia. Mas
Vai ser o corte polêmico, esse daí já feito, já. Gente, muito obrigada, Gustavo, por aceitar expor as suas ideias, né? A vir conversar com a gente sobre esse assunto tão polêmico, tá? Eu que agradeço, Gi, Camila, por terem convidado um homem para falar sobre o machismo. Então, agradeço muito pela oportunidade. Espero que esse programa possa ajudar muitas pessoas a esclarecerem sobre o tema. Sim, que a gente espera. Muito obrigada, Gustavo. Obrigado você. Por estar aqui conosco hoje. E que a gente espera, né, que esse episódio tenha ajudado vocês de alguma forma, né? E que essa batalha que a gente vem conversando, né, ela é uma luta em andamento. Então, a gente precisa se unir, né? E a gente tem que viver nessa luta, nessa resistência para desmascarar o machismo, né? E para promover essa igualdade de gêneros, né? Sim, exatamente. É uma luta para todos, né? Sim. Acho que não sei nem se é a palavra luta, né? Porque daí já vem a questão de poder, de disputa. Não, é lutar. O sociólogo falou que é pra lutar, então é pra lutar. Então vamos lutar. Isso aí, gente. Você tem que desmascarar, desconstruir e lutar. Sim, é luta. sim. É uma luta. É mostrar, uma luta de né? É uma luta luta em andamento. Em andamento, E assim, e conforme a sociedade muda, né? Vem novos desafios, perfeito, né? Então, exato. tudo vai… A gente tem que sempre ir renovando, ir batalhando e mostrando, né? Então, é diário e é constante, infelizmente. Isso, Gustavo, muito obrigada. Muito obrigado, mais eu uma que vez. agradeço. A gente vai deixar as perguntinhas, né, Sim. Ká? A gente vai deixar a caixinha lá, né, como sempre, com 3 perguntinhas, né? Isso. Pode ser, Gustavo? Claro. Você responde A lá. gente abre com lá certeza. com o tema, tá, galera? Aquela caixinha de perguntas de sempre. São 3 perguntinhas sobre o tema. A gente vai direcionar pro Gustavo, né? Durante 24 horas, aí ele responde pra gente. A gente põe lá no Instagram. E pra seguir a gente, né, Isso, Ká? só pra quem tá seguindo, tá? Nossas plataformas Spotify, YouTube, lá no Instagram, tá bom? YouTube, Instagram, Spotify. É isso mesmo, né? São esses 3. Por enquanto, sim. Por enquanto. E qual que é o seu arroba, Gustavo, pro pessoal? @ Gustavo Gumiero. Tá. E o site é gustavogumiero.com.br. Legal. Lá tem seus artigos. Tem todo… Eu publico no Hora Campinas. Hora Campinas, que é um portal de notícias da região de Campinas. Legal. E, enfim, mas entrando no meu Instagram tem lá o link pro Hora Campinas pra ler meus artigos. E tem lá 2 ou 3 sobre o machismo também. Isso, pessoal. Então sigam lá o Gustavo. Ele tem textos maravilhosos que eu adoro, sou fã. Tá bom? E é isso, E gente. nos sigam também, pessoal. Isso aí, a gente fica por aqui. Até o próximo episódio. Beijos. Beijos. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.